Minhas saudações a vocês, estudantes do curso de especialização em educação para a diversidade, que está sendo oferecido sob responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou professora Ana Lu Farenzena, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vocês certamente já me conhecem do vídeo aula anterior. E estou trabalhando juntamente com o professor Alexandre Rossi e com a professora Andrea Mafacioli com a disciplina A Dinâmica Legal, Movimentos Sociais e Atualizações da LDB. Neste momento do curso, que é um momento mais preparatório para os encontros presenciais, um momento em que vocês já fizeram a leitura do texto base da disciplina e estão preparando também as suas atividades de avaliação, eu vou então tratar com vocês sobre algumas das perguntas, dos comentários que vocês nos enviaram. Já ficou claro para todos vocês, para todas vocês, que o nosso texto trata de normas e de políticas que estão relacionadas à educação para a diversidade e à educação na diversidade, e que nós trabalhamos no nosso texto com normas relacionadas a esses temas e políticas também, mas dentro de um marco, né, que é a introdução do texto base da disciplina, um marco normativo e institucional de reconhecimento dos direitos em geral e dos direitos especificados para determinadas condições culturais da população. E trabalhamos também com um marco contextual de desigualdade social também especificado. Vocês nos enviaram vários comentários, várias perguntas, dúvidas. Junto com os professores Alexandre e Andrea, nós fizemos uma seleção de parte, então, dessas questões para ser abordado nesse momento, nesse vídeo. Infelizmente, não será possível contemplar todos. Alguns, inclusive, eu gostaria de alertar que talvez não se sintam contemplados de acordo com as palavras que foram colocadas, mas vão se sentir contemplados pelo conteúdo geral, enfim, que vai ser trabalhado, ou agregado, ou agrupado em outras questões. Então eu começo, vou de modo pontual, porque também não foi possível fazer grandes agregações. Nós tivemos uma pergunta relacionada à própria característica da disciplina. Então, antes de entrar nos conteúdos, né, mais específicos, uma pergunta específica relacionada à característica da disciplina no sentido de promover uma avaliação, ou um autodiagnóstico, ou uma autoavaliação relacionada aos impactos das políticas voltadas para a diversidade, para a atenção à diversidade. Então, a disciplina, ela não tem esse objetivo específico traçado, mas ela pode, com certeza, a partir da reflexão que promove, ensejar autodiagnósticos, ensejar apreciações, avaliações que digam respeito à implementação das políticas ou das normas relacionadas à atenção à diversidade, por exemplo, nas escolas em que vocês atuam. Como o nosso texto base e a nossa videoaula enfocou com muita força o direito à educação, várias das perguntas ou comentários que foram feitos disseram respeito à educação como direito. Algumas delas, alguns comentários relacionados à distância que existe, esses foram comentários muito fortes, né, feitos por vocês. A distância que existe entre as normas e a efetivação de políticas que deem conta dessas normas, ou a distância que existe entre
a prática nas escolas ou práticas na sociedade em geral e as normas e as políticas. Então, eu vou me referir a esse tema não tratando da educação para a diversidade ou da efetivação de políticas ou de normas que digam respeito à atenção ou à promoção com a diversidade, mas vou me referir a um tema mais geral, que é essa distância que existe entre as normas que nós temos reconhecidas no Brasil, seja na Constituição Federal, seja na legislação, seja em normas dos sistemas de ensino. A gente pode pensar, inclusive, no projeto político da escola como um instrumento normativo, né? Então, pensando em todos esses instrumentos legais, ou pensando nas políticas que existem, sejam políticas do governo federal, de governos estaduais, de governos municipais ou das próprias políticas institucionais, né? Aquelas que são decididas no âmbito, por exemplo, de uma escola. De fato, nós temos no Brasil uma tradição da existência de uma série de normas e, por exemplo, de uma série de direitos no âmbito constitucional, legal e normativo em geral, e não necessariamente essas normas se efetivam. Numa expressão que seguidamente a gente usa, não necessariamente essas normas pegam, e muitas vezes sequer as políticas ou políticas que são desenhadas ou formuladas em respeito, né, ou obedecendo a essas normas se efetivam. Então, é uma tradição que existe no Brasil de, às vezes, se cruzar os braços, né, pelo fato de já se estar tranquilo com a aprovação de alguma lei ou norma de outra ordem, e parece que, como num passe de mágica, essa norma, pelo fato de estar inscrita ou reconhecida, e principalmente quando se trata do ordenamento constitucional legal, que é aprovado no âmbito ou do Poder Legislativo Federal ou estadual ou na Câmara Municipal, às vezes existe ou pode existir uma certa acomodação pelo fato da aprovação daquela lei, por exemplo, e achar que por um passe de mágica essa lei vai modificar a realidade. Porque a aprovação de uma lei, a sua edição, ou então a formulação de uma política, ambos não garantem a efetivação. De todo modo, embora nós tenhamos esse elemento como um dado, que não basta aprovar uma lei ou formular uma política para que instantaneamente aquilo que foi aprovado ou formulado se efetive, nós não podemos de todo modo desconsiderar a importância que tem a aprovação dessa lei ou a formulação dessa política. Talvez o que eu esteja dizendo aqui não atenda às expectativas de vocês de uma explicação sobre a não efetivação de uma lei ou a não efetivação de uma política, né, que foi formulada. Mas o que eu quero colocar é que, embora nós tenhamos essa apreciação e essa constatação, muitos de nós temos, de que determinadas normas não se efetivam ou determinadas políticas que são formuladas tampouco se efetivam, é também importante nós atentarmos para a relevância do reconhecimento, por exemplo, de certos direitos no nível normativo. E com isso eu estou querendo dizer que a etapa de aprovação de uma lei ou de formulação de uma política é uma etapa indispensável no sentido de que futuramente essa lei ou essa política venha a se efetivar. Então nós não podemos considerar que uma lei que não pega ou uma política que não pegue necessariamente foi um fracasso. Às vezes determinadas normas ou determinadas políticas formuladas preparam um caminho para reivindicações futuras
E, de outra parte, essa sinalização de normas que não pegam ou de políticas que são formuladas que não pegam, também evidencia a necessidade de que todas as normas e de que todas as políticas sejam amplamente discutidas dentro do nosso sistema representativo da política ou organizacional, no caso da área da educação. Mas o que eu quero realmente enfatizar nesse momento é a importância da formulação de normas, da formulação de políticas, embora tenhamos presente as dificuldades na sua efetiva implementação e de que não é uma garantia de efetivação ou de prática a aprovação de uma lei ou as prescrições que tenham sido definidas no âmbito de uma política. Isso não é suficiente, mas é elemento indispensável, inclusive para que possamos lutar para a sua concretização, para a sua efetivação. Outra questão que foi levantada por mais de um de vocês, não exatamente com essas palavras, foi a de por que as políticas públicas são vagarosas em relação a contemplar a diversidade. Eu poderia ficar horas gravando esse vídeo e tratando desse tema, e certamente cada um de vocês tem uma série de reflexões sobre isso. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto bastante importante que muitas vezes nos deparamos com ele nas nossas escolas. Nós poderíamos falar de aspectos mais gerais, da tendência da sociedade à homogeneização ou à homogeneização de determinada cultura ou de determinadas culturas e como é difícil mexer com isso. Mas eu queria chamar a atenção nesse momento de algo que talvez seja mais pontual, mas que tem sido um elemento muito importante no sentido de consideração de algumas diferenças, porque nós não podemos colocar o reconhecimento das diferenças todas num mesmo patamar. Algumas delas a sociedade tem mais permeabilidade hoje em dia, no sentido de compreender e de buscar discutir e de buscar superação, como a que diz respeito, por exemplo, às diferenças étnicas. Mas quando se trata, por exemplo, de diferenças em relação à orientação sexual, nós temos que considerar que existe um componente religioso que torna difícil a efetivação de políticas no sentido de reconhecimento de diferenças nesse campo. É muito difícil, por exemplo, nós podemos acompanhar o que tem acontecido na sociedade brasileira. É muito recente o reconhecimento da possibilidade da união estável para os homossexuais. E por que isso é tão difícil no Brasil? Porque existe um componente religioso, né? E isso é desde diferentes confissões religiosas, a resistência ao reconhecimento do homossexualismo. E esse é um elemento que torna, então, para esse campo, vamos dizer assim, da sociedade, difícil que se concretizem ou se efetivem políticas, por exemplo, no âmbito da escola, que promovam reflexões sobre esses temas e o reconhecimento da diversidade de orientação sexual. Então, para colocar aqui, essa morosidade das políticas, ela não pode ser compreendida como um todo. Existem campos, né, que têm especificidades a depender da profundidade das resistências sociais referentes a isso. Para alguns temas, a sociedade brasileira está preparada e tem avançado nos últimos anos. Para outros temas estão sendo discutidos, mas ainda não chegou o tempo, enfim, do respeito e da tolerância em relação a esse aspecto. Nós tivemos também
uma série de perguntas tratando dos direitos à educação e, ao mesmo tempo, um questionamento sobre se não há necessidade de que, do mesmo modo que temos direitos que são reconhecidos ou direitos que são declarados, de que haja também deveres que sejam declarados ou que sejam especificados, sem dúvida nenhuma. E, na verdade, quando nós tratamos, por exemplo, do direito à educação, ou se quisermos, dos direitos à educação, nós temos uma formulação mais geral: a educação, direito de todos e dever do Estado e da sociedade. E dentro disso que a gente chama de direito à educação, uma série de especificações de direito à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior, ao acesso a programas suplementares como são a alimentação, o transporte escolar, a assistência à saúde. Bem, nesse campo, existem ou não existem deveres? Existem deveres de diferentes partes da nossa sociedade. Existem deveres do Estado no que diz respeito a oferecer determinadas garantias para que esse direito à educação se efetive. Existem deveres da sociedade, que a gente pode pensar isso de modo muito vago, mas podemos pensar isso de um modo muito concreto. Quando nós, ou cada um de nós, paga determinados tributos, determinados impostos, que são recolhidos pelos governos, nós estamos indiretamente, ou talvez diretamente, incidindo na possibilidade de que o Estado possa oferecer vaga, oferecer matrícula. Então, a sociedade tem muitas responsabilidades no que diz respeito às ações do poder público em geral e na área da educação também. As famílias têm responsabilidades, os estudantes têm responsabilidades. Alguns de vocês disseram, no momento em que a legislação obriga uma faixa etária, que hoje na sociedade brasileira é dos 4 aos 17 anos de idade, na medida em que a sociedade obriga, que a legislação obriga, a Constituição obriga, um determinado segmento da população a frequentar a escola, está colocada nessa determinação um dever do Estado de oferecer vagas em escolas, um dever dos pais ou responsáveis pelas crianças ou pelos adolescentes em matricular na escola, em zelar pela frequência, e um dever das crianças e dos adolescentes dentro dessa faixa etária de frequentarem a escola. Então existem diferentes deveres. Talvez alguns de vocês aqui se perguntem, e a escola, onde é que fica o dever da escola? São muitos os deveres, mas eu gostaria nesse momento de pontuar algo que nós não podemos esquecer, que no caso da escola pública, se a escola é pública, ela é parte disso que nós chamamos de Estado com E maiúsculo. O Estado não é só o governador, o presidente da República, ministros, secretários ou o poder legislativo. Aquilo que nós chamamos de Estado, ou faz parte do que nós chamamos de Estado, também todos os serviços, enfim, por exemplo, a educação. Então, a responsabilidade da escola, nesse momento eu estou pontuando a responsabilidade da escola pública, ela está dentro dos deveres do Estado na oferta educacional. Então, aquilo que todos nós fazemos no nosso dia a dia, eu aqui na universidade, cada um de vocês nas suas escolas ou em órgãos administrativos que trabalhem, o nosso trabalho cotidiano, a nossa rotina diária, cumpre os deveres do Estado para com a educação. Então, o Estado não é algo distante de nós, não são só aqueles governantes, não são só os políticos. Nós também que trabalhamos na esfera pública, né, na educação, no nosso caso, também somos parte desse Estado e também somos, portanto, parte, né, dos serviços que garantem o direito à educação. Vários de vocês também fizeram perguntas relacionadas a uma das normas que consta hoje na LDB, que diz respeito ao artigo 26A da LDB, que é aquele que determina
que no ensino fundamental, que no ensino médio devem ser trabalhados os conteúdos relativos à cultura e à história dos afrodescendentes, da África e dos indígenas. Mais de uma pessoa, mais de um estudante fez referência a que o trabalho com esse conteúdo é uma responsabilidade de toda a escola, embora a própria LDB aponte para 3 áreas que têm uma responsabilidade maior, que são as de história, de literatura e de artes. Então eu simplesmente estou reproduzindo aqui o que foi escrito por alguns de vocês e sim, reforçando que o trabalho relacionado a esses conteúdos da cultura, da história dos afrodescendentes, dos indígenas e da África é uma responsabilidade de todas as escolas e é algo que vem sendo cumprido aos poucos nas medidas de possibilidade de formação dos professores, na sua formação inicial, na sua formação continuada. Eu só estou reforçando o que foi dito por vocês, mas concordando também com um comentário feito por um de vocês de que ainda há muita falta de materiais didáticos para que as escolas possam trabalhar com esses conteúdos. Eu concordo, eu até recentemente, nesta semana, saiu uma publicação do IPEA com vários artigos, capítulos de um livro relacionados a fazendo uma avaliação, né, de diversas políticas relacionadas à igualdade racial. E um dos capítulos desse livro é uma pesquisa que trata da implementação do artigo 26A da LDB. Foi uma pesquisa em que várias escolas receberam visitas dos pesquisadores e foram levantadas quais têm sido os principais vigores. É claro que tem muita coisa boa acontecendo, mas também as dificuldades relacionadas ao trabalho com esses conteúdos. E 2 pontos foram ressaltados nesse livro, nesse capítulo do livro. Um deles é que, de fato, há dificuldades das escolas assumirem como um todo, em todas as disciplinas e no trabalho, enfim, curricular da escola, a inserção desses conteúdos e, ao mesmo tempo, muitas dificuldades relacionadas aos materiais didáticos, ao acesso aos materiais didáticos. Eu sei que eles estão sendo produzidos, né? E nós vamos cada vez ter mais acesso a esses materiais, mas de fato existem dificuldades no sentido de que não apenas uma ou algumas disciplinas assumam o trabalho com esses conteúdos, mas também as dificuldades relacionadas aos materiais. Então, nós não podemos considerar que essa determinação da LDB seja de muito tempo. Uma parte dela, eu sei que é de 2013, já está fechando 10 anos. No que diz respeito aos indígenas é mais recente, mas nós entendemos, eu tenho certeza de que vocês também entendem isso, de que nós continuamos diante de um desafio, um desafio de fato, contemplar esses conteúdos nas escolas como algo assumido pelas escolas e pelas suas propostas curriculares, portanto, responsabilidade de todos, e que cabe a todos nós. O curso que vocês estão fazendo, que é um curso de educação para a diversidade, é mais uma contribuição nesse sentido. Aproveitando que nós estamos falando das responsabilidades da escola, houve várias perguntas sobre o papel da escola, seja no sentido de promoção da educação para a diversidade, seja no sentido do papel da escola diante das desigualdades, porque o nosso texto, ele fala muito das desigualdades. A gente trabalha o tempo todo, né, com algumas palavras-chave que, na verdade, são conceitos como diferença, desigualdade e diversidade. Então, sobre o papel da escola diante das desigualdades existentes na sociedade brasileira, que nós procuramos no texto explicar, que são desigualdades
que têm cor, que são localizadas do ponto de vista territorial, do ponto de vista da renda da população, a escola tem muitas contribuições a dar no sentido de superação ou de pelo menos minimização dessa desigualdade. Na verdade, se nós olharmos muito da literatura da sociologia da educação, por exemplo, nós vamos ver que a escola também atua no sentido de reprodução ou de perpetuação, ou pode atuar nesse sentido, das desigualdades, mas sabemos também que de vários modos, por muitas ações e por muitos processos, a escola também pode atuar no sentido de superação ou de minimização das desigualdades. E eu não gostaria de falar de aspectos mais abstratos relacionados a isso, mas só de lembrar que a própria escolarização, a escolarização em si, o fato de nós termos hoje no Brasil uma população que na sua grande maioria tem acesso à escola, nós temos hoje na sociedade brasileira dados de 7, 8 anos de estudo como média de anos de estudo da população. Esse próprio avanço da escolarização para uma parcela bem maior da sociedade brasileira já é um contributo da escola à minimização, vamos dizer assim, ou à superação da desigualdade. Eu acho que nós podemos pensar além disso, quer dizer, além da própria escolarização, acesso à escolarização, tendo potencial de incidir sobre a desigualdade existente na sociedade brasileira, nós temos que pensar que a formação que é oferecida nas nossas escolas também pode ser um contributo nesse sentido. E eu gostaria de aproveitar, já que estamos falando do contributo da escola no sentido de superação das desigualdades que são históricas e são ainda profundas na sociedade brasileira, de algumas perguntas de vocês, vou fazer uma ligação disso que eu estou falando com algumas perguntas de vocês sobre as manifestações, os protestos, as expressões que têm acontecido no Brasil e que tiveram muita força, principalmente no mês de junho, né? Alguns de vocês perguntavam, ou na verdade afirmavam, inclusive, que esses protestos, essas manifestações poderiam contribuir para a formulação de políticas públicas que pudessem incidir nas desigualdades. Eu vou parar. Vamos lá. Desculpa. Tá ruim? Não, agora deu. É que tava a impressão que eu tinha que tu tava ficando muito pra baixo, assim, daí eu fiz um... Oi, Silvia. Obrigada da oi. Ela entrou aqui, ela entrou aqui, nem entrou eu olhei pra ela. Tá. Não, mas eu vi um bilhete. Ou então que pudessem incidir no sentido de melhoria daquelas políticas já existentes. Eu tenho lido bastante sobre essas manifestações e esses protestos, e eu acho que nós temos que considerar o seguinte, que a grande maioria dos que estão na rua que fazem as reivindicações, a grande maioria é estudante, muitos deles estudantes do ensino médio ou da educação superior. Então nós já temos uma população que está reivindicando e que inclusive teve acesso nos últimos tempos a uma melhoria nas suas condições de vida. Nós podemos considerar, eu estou forçando um pouco a barra para a gente conversar sobre isso, mas nós podemos considerar que o fato do nosso país ter nos últimos anos ampliado o acesso à escolarização e ter hoje um segmento da população, inclusive de menor renda, na educação superior, leva as pessoas a terem mais consciência dos seus direitos e a reivindicarem melhoria nas condições de vida ou manutenção de certas condições que melhoraram nos últimos tempos. O fato de que os nossos jovens, principalmente os nossos jovens, estejam usando novas formas de expressão na reivindicação de uma pauta que nós sabemos que é extensa, eu acredito que não pode ser
considerado exclusivamente como uma luta ou reivindicações em função de terem piorado as condições de vida. Pelo contrário, essas manifestações, do meu ponto de vista, estão acontecendo justamente por nós termos hoje uma população que é mais escolarizada e por termos principalmente uma parcela da população que antes não tinha acesso à educação superior, tendo acesso a essa educação e reivindicando ou a manutenção de certos direitos que nos últimos anos foram obtidos, foram efetivados, ou inclusive a luta por mais, né, e melhores condições de vida e mais reconhecimento de direitos. Muitos de vocês também comentaram ou perguntaram modos ou como se pode avançar no Brasil como um todo, ou nas escolas e na educação em particular, no sentido de garantia de direitos em geral e de direitos à educação a um conjunto maior da população. Eu responderia essa pergunta de um modo bastante objetivo, né, com a convicção de que políticas públicas, políticas sociais mais consistentes, mais continuadas, têm esse potencial, mas combinadas com um processo forte e radical, de radical participação social e controle social sobre essas políticas e sobre as ações públicas em geral. Tenho convicção de que, por meio de políticas sociais continuadas e que possam ser garantidas e estendidas a um conjunto cada vez maior da população, nós podemos avançar nesse sentido de garantia de direitos e por consequência, na expansão da própria cidadania social e a cidadania em geral. E no caso do Ministério da Educação, vários de vocês perguntaram sobre as políticas do Ministério da Educação e mais especificamente sobre uma das secretarias do Ministério da Educação que tem sob sua responsabilidade uma série de programas e ações, uma série de políticas de promoção ou de atenção à diversidade. Vários de vocês perguntaram sobre a SECADI, e nós sabemos que na SECADI existem ações, existem programas que estão relacionados à diversidade, à atenção à diversidade. Vocês podem, durante a realização da atividade à distância que vocês fazem nessa disciplina, vocês podem consultar o site do Ministério da Educação. Vocês têm um link lá para essa secretaria. No nosso texto, vocês têm uma listagem e uma caracterização de diversas políticas da SECADI. Não é agora o momento de eu fazer uma listagem dessas políticas, porque há políticas voltadas para a educação do campo, para a promoção da igualdade de gênero, para a promoção da igualdade racial, para a inclusão. Então vocês podem estudar algumas dessas políticas e se atualizarem sobre evoluções que digam respeito a elas no próprio site do Ministério da Educação, ou procurando também referências. Vocês conseguem fazer isso pela própria internet, colocando algumas palavras-chave e se informarem, enfim, sobre essas políticas que vêm acontecendo. E lembrando, né, que todos os programas, as ações, sejam de maior envergadura ou mais pontuais, que são desenvolvidas pelo Ministério da Educação, relacionados à educação para a diversidade, são por nós, eu acho que isso ficou evidente para vocês ao longo do texto que elaboramos, são por nós consideradas como políticas públicas. Nós não trabalhamos no nosso texto com a ideia ou com a noção de política pública como algo ideal, idealizado ou essencialista. Então, as políticas da SECADI, por exemplo, ou outras do Ministério da Educação, mesmo que elas não venham se efetivando tal e qual elas foram formuladas, mesmo assim,
elas são consideradas políticas públicas, muitas delas são resultantes de reivindicações de movimentos sociais. Alguém de vocês perguntou: as políticas públicas resultam necessariamente de reivindicações e de propostas dos movimentos sociais? Não necessariamente. Nós temos muitas vezes políticas que são constituídas a partir de outras referências ou pela ação de outros atores de política ou de reivindicação de política que não os movimentos sociais. Mas grande parte, eu acho que eu poderia dizer, todas as políticas que hoje existem na CECADI, elas resultam sim de reivindicações de diferentes movimentos sociais, e justamente por isso, pelo leque amplo de diversidades, né, que fica nesse grande guarda-chuva que a gente chama de diversidade, as políticas são muitas, as ações são muitas, porque há sim, né, muitas reivindicações vindo de diferentes movimentos sociais, alguns mais consolidados e de mais tempo e com propostas mais acabadas, e outros que são movimentos mais recentes e que, na esteira do próprio reconhecimento de algumas diferenças e do próprio sucesso de alguns movimentos sociais em conseguirem que determinadas políticas sejam efetivadas, utilizam esse exemplo para lutar, enfim, por mais reconhecimento, né, e, consequentemente, pela oferta de determinadas políticas. A nossa conversa de hoje, nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria de dizer, em nome do professor Alexandre, da professora Andréia e meu também, que as perguntas que vocês fizeram nos oportunizaram uma série de reflexões e ficou evidente pelas perguntas que foram feitas que foi feita a leitura do texto. As perguntas são pertinentes, as perguntas são relevantes. Infelizmente não vai ser possível tratarmos de todas elas, mas de todo modo fica esta minha gravação nesse momento como uma tentativa, né, de contribuir, ou principalmente, mais do que contribuir, de incentivar para que vocês estudem mais sobre o tema que nós estamos tratando nessa disciplina, sobre as normas, sobre as suas políticas e a sua relação com